Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 17 de julho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 8 ao 14 e versículo 22. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse a seu povo: Olhai, como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos pesados. E foi assim que construiu para Faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais oprimiam o povo, tanto mais o povo se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo peso do trabalho na preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levaram a fazer à força. O faraó deu essa ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Que Deus abençoe a semana de todos nós. Que seja uma semana de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É muito simples, é só você se inscrever aí embaixo. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu joinha. Deixe os seus comentários na pregação de hoje. E compartilhe essa pregação. Esse canal é um canal de evangelização que tem esse propósito de cada dia alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E juntos nós podemos fazer diferença nesse mundo. Que Deus abençoe a cada um e que a palavra de hoje seja alimento para a nossa vida espiritual. Eu quis ler com vocês hoje a primeira leitura. Inclusive, se você não lê diariamente, você possa ler, como nós meditamos esses dias, a história de José. Meditar toda a história de José, porque ali vai começar um caminho muito grande para o povo de Israel. Depois de tudo o que aconteceu quando José salva o povo do Egito e salva também a sua família, o seu povo, então o faraó manda que a sua família pudesse vir para morar no Egito. E eles eram tratados ali com muito respeito. E o povo de Israel, José, a sua família e todos que vieram, eles se tornaram um povo muito numeroso e um povo muito forte. Então, o outro faraó que veio depois daquele faraó que estava caminhando com José, esse novo faraó não conheceu José, não conheceu a sua história. E esse novo faraó, então, ele começa a ficar preocupado com o crescimento do povo de Israel. E então, ele começa a oprimir aquele povo. Aquele povo que no Egito era tratado com respeito e admiração. Aquele povo, então, vai ser escravizado. Porque o faraó e o povo do Egito, eles começaram a ter medo, porque o povo de Israel crescia muito, e era esse medo de, numa guerra, aquele povo se virar, o povo de Israel se virar contra o Egito e acabando saindo do país. Então eles começam a colocar fardos pesados no povo de Israel. Aquele povo que era livre ali no Egito, eles começam então a se tornar escravos. E eles começam então a trabalhar de graça.
Eles começam a produzir sem receber salário. E a forma que Faraó encontrou para não deixar aquele povo prosperar foi tornando eles escravos. E a partir desse momento, tudo que eles faziam, eles já não recebiam. Eles trabalhavam, eles eram escravizados, eles ajudavam nas construções, mas sem receber nada em troca. E aí começou no Egito a opressão do povo de Israel. Mas tem um versículo que toca muito meu coração, que é o versículo 12. Quanto mais oprimiam o povo, mais o povo de Israel se multiplicava e crescia. E essa perseguição, meus irmãos e minhas irmãs, é que vai dar ao início a um caminho maravilhoso de libertação do Senhor para o povo de Israel. Essa nação, ela se assemelha muito a cada um de nós. E essa nação se assemelha hoje à igreja do Senhor. Essa igreja que cresce cada dia mais. Essa igreja que quanto mais ela é perseguida, mais ela se multiplica. Quanto mais tentam calar a voz do povo de Deus, mais o nome do Senhor é glorificado. E o segredo disso está naquele que é o dono dessa igreja. Assim como Deus era o Senhor daquele povo, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor que está à nossa frente em todas as batalhas, que está à nossa frente em todos os momentos, sejam eles de alegria ou de dificuldade. E essa receita é a receita da vitória. Quanto mais perseguidos nós formos, mais o nome do Senhor será amado, glorificado e engrandecido. A nossa fé, ela está nessa certeza que o Senhor está conosco. Porque o mesmo Deus que preparou tudo para que José chegasse no Egito e ali salvasse o povo do Egito, mas principalmente salvasse o seu povo da seca e da fome. E quando eles foram para o Egito, eles foram guiados pelo Senhor. E é assim, meu irmão e minha irmã, que nós devemos olhar a nossa vida, olhar o nosso dia a dia. O mesmo Deus que está conosco nos momentos de alegria, é o mesmo Senhor que está conosco também nos momentos difíceis. O Senhor estava ali guiando aquele povo através de José, abrindo as portas para que o seu povo não perecesse, mas que o seu povo fosse salvo da fome. E é o mesmo Senhor que esteve com eles também quando eles foram oprimidos, quando eles foram escravizados. Deus nunca abandonou o seu povo. E eu creio que Deus nunca abandona a sua igreja, que Deus nunca abandona cada um de nós. A promessa que Jesus fez para Pedro foi essa: sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não disse que o inferno não se levantaria contra a igreja, mas Jesus declarou que o inferno não vai prevalecer sobre a igreja. E eu creio nisso. E nesses tempos que nós vivemos, nós somos chamados para entender essa verdade. Quanto mais oprimido formos, mais o amor de Deus se multiplicará. Quanto mais perseguição tiver, mais pessoas experimentarão o amor de Deus e se converterão. E a igreja sempre vai triunfar. A igreja não vai acabar. Ao contrário, a igreja vai se levantar cada dia mais como uma voz profética diante do mal, para declarar quem é o Senhor de todas as coisas. E quem é o Senhor de todas as coisas? É o Senhor Jesus, o cabeça dessa igreja, o príncipe da paz, o autor da nossa fé.
Meu irmão e minha irmã, eu queria convidar você hoje, nessa segunda-feira, para meditar sobre isso. O inimigo, ele trama contra nós todos os dias, assim como ele tramou contra o povo de Israel ali no Egito, confundindo a mente de Faraó, para que ele pudesse ter medo daquele povo e pudesse escravizá-los. O inimigo se lança contra nós, porque o inimigo olha para mim, para você e vê a bênção de Deus. É por isso que o Senhor falou que ele confunde os sábios e entendidos e revela a sua graça aos pequeninos, porque o mundo não compreende como que essas coisas podem acontecer. Como que aquele povo foi escolhido e tão amado por Deus, mesmo sendo um povo rebelde. E nós vamos acompanhar nas próximas semanas essa trajetória e a mão do Senhor, que nunca deixou de amparar o seu povo. Essa mão de Deus que não nos abandona. Essa mão de Deus que nos guarda, que nos protege. Esse cuidado de Deus com cada um de nós. Mesmo quando nós nos desviamos, nos afastamos dele, ele continua conosco. Porque ele nos ama. Porque o coração de Deus deseja aquecer o nosso coração todos os dias. O que o Senhor tem guardado para cada um de nós é o que Deus tinha guardado para aquele povo de Israel. O seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia, que duram para sempre. Nós podemos passar momentos difíceis e vamos passar. Mas essa certeza de quem está conosco, de quem está guiando a nossa vida, nós não podemos tirar do nosso coração nunca. Aquele povo então começa a sentir o peso da escravidão. Aquele povo então ele é dominado por Faraó e pelo Egito. E aí, para impedir que aquele povo continuasse crescendo, Faraó então dá uma ordem terrível, que era para pegar todos os meninos hebreus recém-nascidos e matá-los, lançá-los no rio Nilo. Mas era para poupar a vida das meninas. E é justamente aí que nós vamos meditar nas próximas semanas, que começa mais uma vez a mão de Deus agir. Faraó queria impedir que aquele povo continuasse crescendo. Mas o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. E o plano de Faraó foi frustrado mais uma vez. Muitos meninos morreram, mas o Senhor estava ali, guardando aquele povo. Meu irmão e minha irmã, o inimigo ele vai tentar e ele tenta todos os dias impedir o agir de Deus na nossa vida. O inimigo, ele tenta de todas as formas, de todas as situações, através até de pessoas, roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. O povo de Israel, quando se viu escravizado, eu creio sim que muitos perderam a esperança. Muitos até acharam que Deus os havia abandonado. Quantas vezes os momentos de provações, de perseguições, de tribulação, de doença, nós os sentimos assim. E se você se sente assim hoje, sentindo a ausência de Deus, parece que você está rezando e o Senhor não está te ouvindo, eu quero te dizer hoje, Ele está aí com você. Ele está agora pertinho aí de você. Pode ter certeza. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa sozinhos. E eu creio que lá naquele momento de escravidão, o Senhor estava ali também sofrendo com aquele povo, mas já preparando a libertação do seu povo. E sabe, meu irmão e minha irmã, eu creio que são nesses momentos difíceis que nós somos chamados a dar uma resposta da nossa fé. Porque
É tão fácil nós sermos cristãos e falarmos que nós temos fé quando tudo está bem. Para aquele povo era fácil dizer que era o povo de Deus, quando eles viram a mão do Senhor, livrando eles da morte, dando para eles aquele lugar através de José para que eles morassem. Mas quando começam as perseguições, quando vêm as doenças, os problemas, é justamente nesses momentos que nós somos chamados para colocar a nossa fé à prova e saber se nós temos fé de verdade, se nós confiamos em Deus. Quando tudo está fácil, é fácil. Mas quando tudo está difícil, é nesses momentos que nós somos chamados a colocar a nossa fé à prova e termos essa certeza. O Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. Eu estou passando esse momento difícil, mas eu tenho um Deus que me guarda e com Ele eu vou vencer. O que esse povo passou naquele momento, naquele tempo que eles estiveram ali como escravos, é um período que poderia determinar a certeza do amor deles por Deus ou a certeza que eles não amavam a Deus de verdade. E são esses momentos difíceis, nesses momentos difíceis, que nós provamos a nossa fé e que olhamos para nós mesmos para termos a certeza se amamos a Deus de verdade ou se buscamos a Deus só nos momentos que nos convém. Eu queria convidar você então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 123, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje nós te louvamos, porque o nosso auxílio, a nossa proteção, está no seu nome, Senhor, o Senhor de todas as coisas. Ah, meu Deus, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse conosco quando o mal se levantou contra nós, nós teríamos sido derrotados, Senhor. Nós teríamos sido destruídos. Mas nós te louvamos, porque em todas as provações que passamos até aqui, o Senhor não nos deixou cair. O Senhor nos manteve de pé. Por isso nós te louvamos, Senhor. E declaramos que o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso libertador. O Deus que nos ama. Assim, Senhor, como o seu povo escolhido, o povo de Israel, passou tantos momentos difíceis, nós também hoje que somos o seu povo, enfrentamos as nossas lutas do dia a dia. Mas dá-nos essa graça de confiar no Senhor, de não vacilar, Senhor, de não duvidar nas horas difíceis, mas andarmos de cabeça erguida com a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona e que no seu nome nós vamos vencer todas as batalhas. A sua igreja sempre triunfará, Senhor, e o inimigo nunca terá poder de calar a voz do seu povo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.